Pedir aí para Vivi, pode orar para a gente começar a aula, por favor? A paz a todos. Pai querido e amado, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, em tua presença. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade para aprender mais da tua palavra, Senhor. Abençoa essa escola dominical, abençoa, Senhor, a Babi, Senhor, que ela possa conseguir transmitir, Senhor, a tua palavra, que nós possamos entender. Em nome de Jesus, abençoa as pessoas que ainda estão chegando, Senhor, e ser conosco nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada. Então, gente, nossa lição é o de número 12. E aí vai falar. O capítulo se encontra no capítulo 7 de 1 Coríntios. Quem tiver com a sua Bíblia aí é só acompanhar. Vai falar acerca do casamento. Então, vamos ler. Capítulo 7 de 1 Coríntios diz assim, acerca do casamento. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria de que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejos. Aos casados, dou este mandamento: não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. E em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus não nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe que se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado como servo, como escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente àquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer, como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança.
Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure casar, separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casaram enfrentaram muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que eu quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua esposa, sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estão dizendo isso para o próprio bem. Estou dizendo isso para o próprio bem. De vocês, para não lhe impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem, de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peque. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ele estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ele será mais feliz permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Amém? Nossa, que texto longo. Texto longo, Jesus. Vamos lá. Aqui, né, Paulo esclarece algumas questões sobre casamento, né, que a igreja de Corinto fez, né, estava fazendo ali esse tipo de questionamentos, e nós vamos ver o alvo da lição. Saber, né, aprender mais sobre a pureza do casamento, relembrar as obrigações mútuas referentes à sexualidade entre os cônjuges, conscientizar de que o celibato é um dos caminhos possíveis para o ser humano, sentir-se bem e feliz no casamento ou no celibato, de acordo com o chamado divino. Viver de acordo com a vontade do Pai, inclusive no que diz respeito à sexualidade e ao estado civil. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente, que tanto o casamento quanto o celibato, né, foram constituídos por Deus. E aí, em 1 Coríntios, no capítulo 7 ao 11, contém respostas e questões práticas que que os cristãos fizeram a Paulo, né, numa carta provavelmente enviada por meio de Estéfanos, Fortunato e Acaico. Né? A primeira questão era a respeito do casamento, uma área na qual eles tinham sérios problemas, como tantos outros. O problema matrimonial refletia a imoralidade da sociedade corrupta em que viviam e da qual não estavam plenamente dissociados. Desse modo, o apóstolo escreveu o seu parecer. E aí aqui eu coloquei entre parênteses, né? Parecer, né? Para quem não sabe, é uma opinião baseada em estudos, né? O profissional, ele emite um parecer no seu relatório, né? Com base nos seus estudos, nas suas pesquisas. Então, Paulo não escreveu essa carta simplesmente, né, por achar, né, uma opinião, né, um achismo. Não, ele orientou os irmãos de acordo com estudos, de acordo com observações de tudo que ele já vinha, né, observado e também de acordo com a sua própria experiência. E aí tem uma curiosidade, né? Para os judeus daquela época, o divórcio era algo legal. O que eles debatiam eram os motivos aceitáveis para alguém se divorciar. Além disso, o divórcio era homologado pelo próprio marido, não por uma autoridade ou corte judicial. Né? Então, nós vemos que nessa época que os judeus, eles aceitavam o divórcio, né? E questionavam apenas alguns motivos. Era legal para eles, era algo legalizado, né?
Eu coloquei, vivemos em uma sociedade na qual sentimos pressões para nos adequarmos a certos padrões. Somos pressionados o tempo todo a casar, a ter o primeiro filho, a ter o segundo e por aí vai. No entanto, existe boa parte de indivíduos que se encontram solteiros, seja por causa das circunstâncias, né? Não encontra alguém, divórcio, viuvez, né? Ou seja, por opção. Por isso é importante que a igreja esteja esclarecida acerca dessas questões, para não cometer os mesmos erros e pressionar as pessoas, a ponto delas se sentirem excluídas da família de Deus ou desacreditadas do propósito de Deus para as suas vidas. Né? Então, nós vemos que a sociedade em si nos pressiona o tempo todo, né, para a gente se encaixar em determinados padrões. E a igreja, muitas vezes, acaba caminhando, né, por esse viés, né, e muitas vezes ela pressiona as pessoas a ponto de elas se sentirem até excluídas da família de Deus. Uma pessoa solteira, né, onde trabalhos na igreja são voltados somente para famílias, a família nuclear, né, pai, mãe, filhos. Então, muitas vezes aquela pessoa pode se sentir excluída, né? Poxa, todas as atividades são voltadas para a família e eu, né? Mas sabemos que a igreja, né, ela tem esse papel também de ser família, né? Então, ali a intenção não é ninguém se sentir excluído, né? Pelo contrário, todos têm que se sentir abraçados, acolhidos, né? E também essa pressão, né, faz com que muitos se sintam desacreditados do propósito de Deus, né? Então, o fato de a pessoa estar solteira, né, não quer dizer que ela não esteja vivendo o propósito de Deus para a vida dela. Talvez, né, esse seja o chamado dela, né? Ao celibato, né? A pessoa que é solteira, que não casou. E aí eu coloco, né, uma perguntinha para vocês, né? Quais vantagens de estar solteiro ou casado? Né? Quem puder interagir rapidamente, porque a nossa aula, né, vai ser bem corrida. Quais as vantagens, né? Na revista, né? Pede para distribuir um papelzinho, né? Para a pessoa escrever qual uma vantagem de ser solteiro e uma vantagem de ser casado. Mas como a gente está nesse formato online, né, gostaria que vocês participassem, tanto por áudio ou pelo mensagem aí, uma vantagem, né, de estar solteiro e uma de estar casado. Amém? Vocês podem aí interagir comigo, para eu não me sentir aqui sozinha, abandonada. Quiser falar rapidamente, é só abrir o áudio também, sem problemas. Uma vantagem, gente, quem está solteiro pode falar uma vantagem de estar solteiro, quem está casado, uma vantagem de estar casado. Uma vantagem de estar casado é você sempre ter alguém, né, quando você chega em casa, dividir, conversar, né, dividir o peso. Né, eu falo que felicidade sozinha não existe, né? Mas quando eu falo isso, eu falo de uma maneira, porque a pessoa nunca vai casar, não vai ser feliz. Eu tô falando que você sozinho, como de vida, é difícil. Casados fica um pouco mais fácil, né? Porque você já tem uma outra pessoa, né? E solteiro, a vantagem de ser solteira, o seu horário, né? O seu horário é seu, né? Você não precisa de outra pessoa para pensar numa decisão, né? Ser casado, você tem você está preso. Isso tem um lado bom e um lado ruim, porque sozinho você decidiu, acabou. Mas também você pode tomar uma decisão errada. Tá? Porque você talvez não tenha uma outra pessoa até ali para te frear ou para te ajudar. Esse é o meu entender. Assim, né, o solteiro ele tem um tempo livre, o tempo é dele. Né? O casado ele se divide, né, divide o tempo para você e para o seu cônjuge. Né? Legal, isso aí, a liberdade, né, que o solteiro tem, liberdade. Então, gente, mais alguém? A Viviane falou que é menos contas para pagar. Pois aumentam as despesas, né? O casado aumenta as despesas. Vantagem nunca se sentir sozinho, isso aí. Alguém mais quer interagir, gente? Não tem vantagem, Bárbara. Não tem vantagem em ser solteiro ou vantagem em ser casado. O ser humano é um ser idiosincrático. Então, a idiosincrasia, ela cria um universo dentro de cada ser humano. E a realização individual, ela depende dessa percepção de si mesmo, entendeu? Eu concordo com o Vanderlei no que diz respeito em felicidade. Não existe felicidade só, mas também não existe felicidade acompanhada. A felicidade ela não consiste na parceria nem na solidão. A felicidade consiste em um ser completo.
Então, o indivíduo que consegue perceber o mundo e ser feliz a partir da sua percepção do mundo, se ele consegue entender que estar solteiro ou estar casado não depende da sua felicidade, que solteiro ou casado é uma questão de não própria e de realização. Ok, muito bem. A gente vai entrar nesse viés aí que o pastor também tocou no assunto, da questão da felicidade, né? Isso aí, eu acredito que tenha vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Tem vantagem de você ter filhos, também tem as desvantagens, que aumenta as preocupações, né? Então, enfim, eu acho que tudo na vida tem a gente colocar na balança e a gente sempre vai ver os pós e os contras, né? Pois é. E aí, pastor? Estar solteiro ou casado, no caso casado, são planejamentos a longo prazo. A vida é longa. Ninguém espera que a vida seja curtinha. Todo mundo espera que a vida seja longa. E o casado, ele faz um planejamento de ter filhos, partindo da grande responsabilidade de um casamento, a pessoa irresponsável que se junta e sem responsabilidade aí não conta. E o casamento tem muitas responsabilidades. Porém, a longo prazo, o investimento a longo prazo, ele tem seus frutos. Ele é bom para a pessoa. Quanto ao solteiro, também é bom. Só que o solteiro, às vezes, por exemplo, o solteiro que é o caçula de uma casa, ele vai passar, com certeza, vai passar por problemas um pouco difíceis durante a vida. Isso aí eu não estou falando só de vida de igreja, de vida no total, no geral. Porque é importante os nossos pensamentos não para agora somente, é para o decorrer de toda a nossa vida. É isso. E uma coisa muito importante nisso, Babi Mota, eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele escreve no livro dele Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele fala sobre o cérebro que raciocina pela vantagem e o cérebro que raciocina pelo pragmatismo. A gente é assim, tá? O nosso cérebro raciocina ou pela vantagem, qual a vantagem que eu vou levar nisso, ou de forma pragmática. Ou seja, qual é a experiência que eu já passei quando vivi isso, ou que o outro já passou quando viveu isso e que eu posso aprender. Então, pessoas que passaram pela guerra, por exemplo, encaram mais a vida do que pessoas que nunca viveram uma guerra, porque elas sabem o que é dor de verdade. Para dar um exemplo que ele cita no livro. A partir desse ponto, ele diz o seguinte: o ser humano, por hábito, ele mede a felicidade alheia. Então é muito comum, principalmente em comunidades menores, as pessoas dizerem o seguinte: aquele é feliz e aquele é infeliz. É um hábito do ser humano. E quando Paulo fala do casamento, ele toca exatamente nesse ponto. Ele diz que o casamento... Ele tem alguns pontos ali que são morais daquela época, tá? Eu acho que você vai falar sobre isso daqui a pouco. Então não vou adiantar o assunto. Mas ele diz exatamente isso, que a vantagem ou desvantagem do casamento, ela é uma coisa ilusória. Porque todos os comportamentos geram, como você falou, geram vantagens e desvantagens. Mas o que é vantagem para um, para outro pode não ser. O que é desvantagem para um, para outro também pode não ser. Então, o indivíduo ele tem que tentar se encontrar dentro daquilo, da perspectiva para a qual ele se encaixa melhor. Se ele se encaixa melhor sendo solteiro, ele não pode ser solteiro colocando foto na internet todo dia dizendo que quer casar, porque não faz sentido. Mas se ele se acha por bem ser solteiro e feliz, está resolvido, ele vai ser feliz, entendeu? E vai partir para o celibato dele. Tá certo. Lembrando que celibato é uma coisa e ser solteiro é outra, tá? São coisas diferentes. O cara pode ser solteiro e não ter celibato nenhum. É um chamado, o celibato é um chamado. Ele pode ser solteiro e não ter celibato. Como um dom.
Então, Como por isso que eu ele falei falou no da início, né? liberdade. Isso, a liberdade. Pode Ele é ser solteiro. opção ou por circunstância, né? Não, Ainda mas olha só. alguém, né? Isso, mas às vezes o cara é solteiro, mesmo na igreja, e tem várias mulheres. Assim como a menina é solteira, e já tem vários namorados. Isso não é celibato, é diferente. O que o Paulo está falando é de celibato. Ele não está falando de ser solteiro e ter várias mulheres. Então eu tenho uma mulher por mês, eu tenho uma mulher por ano e sou solteiro. O Paulo não está falando disso, ele está falando de celibato. E aí é bom que a gente faça uma distinção de o que a gente está falando aqui. De gente solteira que tem sexo livre ou de gente que pratica o celibato. São coisas absolutamente distintas, tá? O que é muito difícil de encontrar, para ser sincero. Mais alguém? Só comentando um pouco o que ela está falando, eu concordo em parte, né? Com relação a Paulo, como levanta um questionamento desse, é justamente para defender talvez uma minoria que existia. Porque se você for lá o padrão, né, a naturalidade do homem é o homem né, nascer, crescer, né, se juntar com outra pessoa e frutificar. Isso é algo natural que está inerente ao homem, né, da sobrevivência. Então, a gente tem padrões, né, que acontecem naturalmente. Isso não quer dizer que por opção de um de outro, que não é padrão, que ele não quero isso, eu quero somente viver e viver sozinho. Tudo bem, mas assim, isso não quer dizer que isso pode ser que um dia se torne padrão e a humanidade se acabe, que ninguém vai ser casado e tem filho, o que seja, isso vai ser difícil. Mas a gente sabe que na vida existem os padrões, mas sabemos também que existem as individualidades, as pessoas que escolhem um outro caminho, e o que é importante é se ter o respeito, né? O celibato é um deles, é um dom, uma escolha, mas a gente sabe que não é algo corriqueiro, vamos dizer assim, não é corriqueiro. Vamos dizer, é o que eu penso, não é assim que eu penso, é o que a gente, no dia a dia, e você vendo, né, o andar da humanidade, é o que acontece, porque imagine que todos fossem ter a mesma opção, né, o que eu quero ser, o padrão fosse esse, talvez o índice de pessoas, né, de crescimento, né, de natalidade seria menor, não sei, estou falando, olhando para uma parte... A gente vai entrar aqui nas estatísticas, o pastor Vanderlei. Okay. Mas olha só, aí que tá, eu comecei a minha fala falando exatamente isso, o ser humano é idiosincrático, cada um tem um jeito, entendeu? Sim, mas olha só, existem padrões, eu acredito que existem padrões. Você olha para a sociedade, a naturalidade da sociedade é sempre estar com alguém, não é ficar sozinho. Mas desde é o que eu vejo, entendeu? Acontecer. Então, mas tem pessoas que se devem se respeitar que escolhem em viver uma vida só. Mas tu conhece algum celibato? Tu conhece algum homem ou mulher celibato? Eu conheço, padre, freiras. Então, aí que tá. A gente está falando de coisas distintas. Uma coisa é o celibato, outra coisa uma coisa é o sonho. Não, sim, quando eu estou falando é justamente na essência do celibato. Alguém viver assim mesmo. Não, quero viver só. Olha só, gente, eu não conheço ninguém nenhum celibato. Eu não conheço ninguém que seja celibatário. Eu não faço sexo porque eu não conheço. Mas e os padres, as freiras? Vamos lá, gente. Vamos avançar, senão não vou conseguir concluir. Eu não vou conseguir. Não, vai lá. Não me apresse. Desculpa, gente. Eu posso estar errado. Eu admito que eu posso estar errado, tá? Mas só estou dizendo para o Vanderlei para não, eu só não estou falando que está errado. Eu estou falando que a gente não pode. Eu não estou falando que ninguém está errado. Pode falar, Babi, eu não vou falar mais nada. Eu posso estar errado, só estou dizendo o seguinte: eu não conheço nenhum celibatário. Não conheço. Cíntia quer falar? Cíntia, eu acho que Cíntia quer falar. Não, só falei que há controvérsias, né? Mas vamos lá, gente. Então, complicada. A Suzana foi conhecer uma mulher assim, então vamos lá. Conheceu, Suzana? Parabéns. Só para deixar registrado que eu conheço. Ela orava na casa das pessoas e a escolha dela foi essa, até o fim da vida dela. Eu dou parabéns, eu não estou dizendo que não existe. Na verdade, eu conheço pessoas, mas que não tiveram essa natureza, né, de crescer. Não, eu quero ter celibato, eu quero me abdicar dessa vida. Não, eu conheço pessoas que sofreram grandes decepções e depois, agora eu não quero mais nada, entendeu?
Aí Então é sim, complicado, não é uma coisa natural da pessoa. Isso. Circunstâncias, A divórcio, circunstância, viuvez, exatamente. eu vou usar exatamente o termo do Vanderlei. Ou traições, né? desistiu de procurar, né? Para mim é isso. Exatamente, eu vou usar o termo do Vanderlei. É o natural. O natural não é o celibatário. Eu não quero sexo. Isso não é natural. O natural é outra história. Gente, vamos lá na estatística. A revista trouxe uma estatística de 2010, então, assim, 10 anos, quase 11 anos atrás, né? Então, eu pesquisei algo mais atual aqui. Eu não achei no site do IBGE, mas aí eu peguei uma reportagem, né? Um recorte aqui de uma reportagem que diz assim, ó, em 2020, o número de divórcios consensuais realizados pelos cartórios de notas no país durante a quarentena decretada pela pandemia do novo coronavírus entre os meses de maio e junho deste ano, aumentou 18%, né? 18,7%. O aumento coincide com a autorização nacional para que os divórcios, inventários, partilhas, compra e venda, doação e procurações possam ser feitos de forma remota, por videoconferência, por meio da plataforma. Então, a gente sabe, né, que o divórcio, né, é bem burocrático, mas nesse período da pandemia, né, para evitar as aglomerações, eles disponibilizaram uma plataforma para as pessoas divorciarem assim, de casa, assim, ó, entrar no site, vou me divorciar do meu esposo, da minha esposa. Então, assim, Cada houve um esse seu quarto, aumento. né? De casa. Em números absolutos, os divórcios consensuais passaram de 4.471 em maio para 5.306 em junho de 2020. Houve crescimento em 24 estados brasileiros, especialmente na Amazonas, 133% de divórcio, Piauí, 122%, Pernambuco, 80%, Maranhão, 79%, Acre, 71%, Rio de Janeiro, 55%, Bahia, 50%. Então, assim, só o que ficou por fora aí desses estados que não houve, né, tantos divórcios foi Amapá, Mato Grosso e Rondônia. Isso foi publicado dia 22 de junho de 2020, né, no site lá da Agência Brasil. E é o que a gente percebe, né, que a pandemia não provocou o divórcio, né, ela deu ênfase à crise conjugal que já existia e não foi tratada, né? Então as pessoas falam, muitos casais se separam na pandemia. O problema não foi a pandemia, né? Já havia uma crise e aí só deu um boom, né? Explodiu assim. Por quê? Porque tiveram que ficar em casa, né? Conviver. Então, muitas vezes o casal está ali em crise, mas está trabalhando, então quase não se vê, só chega em casa para dormir e aí vai empurrando com a barriga, né? Mas nesse período onde as pessoas tiveram que fazer quarentena, né, houve muitas brigas, houve um aumento de violência doméstica também. Eu não trouxe aqui as estatísticas, mas a gente sabe também, eu vi aí pelos sites de informações, televisão, grande número de violência doméstica, né? E aí a gente também começa a entender outra questão, né? Por que tanto divórcio? Por que o número de divorciados cresce tanto no país, mesmo crescendo o número de evangélicos? Né? Fica aí uma pergunta para a gente refletir. Se tem tanto cristão, né? Se aumenta cada vez o número, a estatística de cristãos, né? Por que tantos divórcios? Né? Há pessoas que não foram designadas para o casamento, as quais seriam muito mais felizes se permanecessem solteiras. Né? Então, a grande questão é essa, pessoas que elas não foram chamadas para casar, né? A gente está falando aí da questão do casamento e tal. Não conheço ninguém com um dom de celibatário, mas nem todo mundo também serve para o casamento, nem todo mundo tem essa flexibilidade para casar, né? Para morar ali debaixo do mesmo teto. Motivos pelos quais o divórcio é permitido na Bíblia, né? Imoralidade sexual, dureza de coração, né? A gente vai encontrar lá em Mateus 5, 31 e 32, né, e Marcos 10. Eu não vou ler esses textos agora, não, depois, se alguém quiser acrescentar, aí é só falar. Tem uma frase, né, que o pastor Cláudio fala, né, casamento é para quem sabe viver, né, casamento requer submissão e renúncia, e isso é contra a nossa natureza. Somos dois pecadores debaixo do mesmo teto, com brigas, cara feia, sogra no meio, né, então, assim, tem até a frase que fala, né, feliz foi Adão que não teve sogra. Nada contra as sogras, né, a minha é um anjo, mas a gente sabe que tem os problemas também, né? Que acompanha, né, o cônjuge, alguns problemas, algumas dificuldades, né? Temos que estar dispostos a pagar o preço, né? A vida a dois é uma bênção para quem sabe ser flexível, para quem está disposto a abrir mão das suas vontades, né? Porque nem sempre a minha vontade vai prevalecer, né? Se eu quiser que a minha vontade prevaleça o tempo todo, isso aí vai desgastar, né? O cônjuge vai se irritar com isso, obviamente, e vai haver a separação, né? Então a gente sabe que são vários os motivos, né, que causam o divórcio, mas aí para a gente pensar, né,
por que tanto divórcio no nosso país e qual o papel da igreja, né? A igreja vê o casamento como um padrão de felicidade, né? Como vocês já falaram aí, né? As pessoas acham que para ser feliz tem que estar casado, né? Felicidade não é uma questão de estado civil. Há tanto solteiros infelizes quanto casados infelizes. Há tanto divórcio entre os crentes quanto entre os não crentes, né? Precisamos orar pedindo a Deus coragem e alegria em qualquer situação, né? Então, a felicidade, né? Não depende dessas coisas, não depende do nosso estado civil, né? E aí quem falou isso foi o pastor Augusto Nicodemos, né? Num estudo que eu vi dele, e também tem outra frase: não se case para ser feliz, nem para fazer o outro feliz. Case para compartilhar a felicidade que Deus já te deu. É Deus que te faz feliz. Então, quando a pessoa tem essa mentalidade que só vou ser feliz quando eu casar, ela vai se frustrar, porque ela tem que ser feliz sozinha, né? É Deus que faz a gente feliz. Então, a gente vê muitas frustrações porque as pessoas colocam, né, terceirizam a sua felicidade, né, para o outro. O outro tem que fazer, tem que acontecer para poder, né, eu me sentir realizada, me sentir feliz. E aí a gente acaba se frustrando, né? Porque a Bárbara, responsabilidade é nossa. só acrescentar uma coisa, é daí que nasce, por exemplo, os crimes de passionais e de feminicídio, principalmente. Porque é muito comum o outro depositar, terceirizar a felicidade. A partir do momento que a felicidade não lhe é entregue da forma como ele precisa, acaba acontecendo os crimes passionais. É quando o homem ou a mulher, de um modo geral, descobre que foi traído ou traída, ou quando ele desconfia, talvez, que seja traído, e ele não admite que aquela pessoa seja feliz com qualquer outra pessoa que não ele ou que não ela, entendeu? E hoje a gente vive o feminicídio, ele vem crescendo, e só para esclarecer, feminicídio é aquele crime cometido pelo homem quando ele tem a intimidade e a condição é cometido do homem para a mulher, né, claro, e ele tem a intimidade e a condição de cometer aquele crime, ele consegue cometer aquele crime dada a intimidade que possuíam, tá? Ele é cometido dentro daquela circunstância ali, do casamento, da união estável. Então vem muito disso que o Nicodemos, eu já vi o Nicodemos falando sobre isso aí, ele tem muita razão, ele diz que a felicidade, ela está dentro do indivíduo, então o indivíduo ele tem que se conectar com Deus e a partir dessa conexão ele tem que ser um indivíduo feliz. Se ele terceiriza a felicidade dele dentro do matrimônio, ou até dentro da realização dos filhos, tem gente que tem a realização, os filhos, né? Eu tenho um colega, não é um amigo meu, que o filho se matou há 2 anos atrás, o filho de 12 anos pulou do apartamento. Meu Deus. E ele perdeu o filho estava em depressão, a família não reparou. Na verdade, o pai reparou, o Leonardo reparou que o filho estava em depressão, mas ele fez muito pouco para isso, e o filho se matou com 12 anos. Então eu fico pensando, se o cara deposita casamento, a felicidade no cônjuge ou no filho, ele acaba com a sua própria vida, né? Então, é muito feliz essa colocação quando a gente consegue perceber isso, que a felicidade ela está no indivíduo por si só. Né? E ninguém é feliz o tempo todo, tá, gente? Quem é feliz o tempo todo é um bobo, é um tolo, é um bobo alegre, né? É assim. Feliz o tempo todo é um bobo alegre, tá? Felicidade não é um estado, nem uma condição. Né? Felicidade é o caminho. Isso aí. E eu coloquei, né? Casar ou permanecer solteiro. O slide está lento aqui, estou clicando para completar. O celibato é bom, né? Por quê? Porque você tem mais tempo, tem mais liberdade para se dedicar à obra do Senhor, está livre de responsabilidade, de problemas, né, que acompanham a vida a dois, né? Privacidade. Aí eu coloquei exemplo na hora de dormir, né? Interessante que cada um tem as suas manias, né? Tem gente que gosta de dormir coberto, descoberto, tem gente que gosta de dormir com ventilador, tem gente que gosta de dormir sem ventilador, luz acesa, luz apagada. Então, assim, só o fato de dormir, né? Como é que se fala? Uma rotina tão básica, né? Muitas vezes gera conflito para os casais, né? Desliga esse celular, desliga essa luz, eu não quero ventilador, mas eu quero ventilador. Então, assim, vira até um impasse na hora de dormir. Então, assim, quando a pessoa é solteira, ela dorme do jeito que ela quiser, né? Ela dorme do jeito que ela quiser. Então, assim, não tem isso. Então, você tem a sua privacidade, né? Tranquilo. A pessoa tem liberdade para carreira, né? Quem quer ser enfermeiro lá no Haiti, não tem que dar satisfação para ninguém, ele vai lá cumprir o chamado dele, vai ser enfermeiro lá no Haiti, vai ser voluntário, vai viver nos campos missionários, então a gente tem essa liberdade.
né? Jesus tinha todos os desejos e paixões humanas, mas ele sabia o motivo pelo qual veio. Ele tinha uma missão, né? Então, assim, um exemplo, né, de celibato aí é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo. Ele tinha uma missão, mas não quer dizer que ele também não tinha as paixões, né? Jesus, ele veio como ser humano, então se ele não tivesse paixão, seria fácil, né, resistir às tentações, mas não, ele sentiu na pele, na carne, as mesmas tentações que nós, para provar que também que é possível a gente resistir, né? E aí o celibato é perigoso também, por quê? Por causa das tentações na área sexual, solidão, ficar irado com Deus. Tem pessoas que acabam culpando a Deus pelo fato de elas estarem solteiras, né? Porque estão ali há anos e anos orando ao Senhor, pedindo a Deus uma pessoa, e às vezes é o dom dela, gente. Ser solteira, às vezes Deus sabe todas as coisas. Lá na frente, se ela casar, ela não vai ser feliz. Então, que adianta ter um casamento frustrado e feliz, né? Egocentrismo, pressões para casar de qualquer jeito. Às vezes a pessoa ela se sente pressionada pela sociedade, né? E aí não aguenta essa pressão. O pecado da masturbação, né? Nós sabemos também que isso também desagrada ao Senhor, porque a palavra de Deus fala aquele que em seu coração desejar uma mulher já cometeu o pecado. Então, assim, a tentação não é você pensar, né? É você praticar, é você colocar ali em prática. Se não há casamento, a orientação é se controlar. Fuja dos estímulos, né? A pessoa fala, eu tenho celibato, mas aí fica procurando estímulos, né? Vai ver programas, vai ver pornografia, vai ouvir músicas, aquilo, não tem um compromisso, não quer casar, mas fica com um, fica com outro, então isso não é celibato, né? Isso não é celibato. Então, vamos lá. Gente, 10h40, tô acabando. Ó, segundo, o casamento e a abstinência, a mutualidade dos deveres conjugais. Tanto o marido como a mulher devem reconhecer a sua interdependência em relação à utilização mútua do corpo, né? Aí Paulo fala, né, que a mulher, né, não tem domínio sobre o seu próprio corpo, nem o homem tem poder sobre o seu próprio corpo. E aí eu coloquei, não tem relações sexuais em troca de algo, né? A pessoa, né, tá casada ali e ficar usando, né, o ato sexual em troca de alguma coisa, né? Quando há dinheiro envolvido, isso não é casamento, né? Isso é prostituição. A pessoa só tem relação ali se tiver algo em troca, então isso não é casamento. O homem, né? Esse dia eu ouvi essa frase: o homem chega em casa cansado do trabalho e senta no sofá. A mulher chega cansada e senta no outro. E os dois esperam a janta ficar pronta. Então, assim, até é meio cômico, né? Então, a gente tem deveres, né, mútuos, né? Tem deveres e direitos, né? Então, casamento é isso, né? É você saber qual o seu direito e qual o seu dever. Não jogar a responsabilidade para o outro. Abstinência temporária, né? É permitida a fim de se dedicarem à oração ou por algum tempo, né? Logo devem ajuntar-se novamente para que não fiquem sujeitos à tentação do diabo, né? Então, Paulo coloca isso também, né? Mesmo no casamento, pode haver essa permissão, né? De abstinência. A pessoa não está reservada ali, não tem relação. E aí o outro tem que respeitar esse momento também. Mas não demorar muito tempo, né? Como o Paulo colocou aqui, para não serem tentados pelo diabo, porque a gente sabe, né, que casais aí que às vezes usam o ato sexual como chantagem, vou ficar 1 mês, vou ficar 2 meses, sei lá, e aí vai, trabalha, aí tá lá, a mulher tá dando em cima, e a mulher dele tá em casa fazendo greve, né? É complicado. Então, assim, lógico que nós cristãos que tememos ao Senhor, a gente não tem que usar, né, essas desculpas. Tem que usar essas desculpas, né, para pecar, mas a gente tem que ter esse cuidado, tem que vigiar, porque Paulo já nos alerta em relação a isso, que seja por um breve tempo. E aí a abstinência nos prepara para os tempos de enfermidade, resguardo, viagens, etc. É bom que o cônjuge respeite e compreenda esse momento provisório, né? Então a abstinência ela é necessária também, por quê? Por um período de enfermidade, né? Você vivendo ali com o seu cônjuge, vai ter um momento que alguém vai estar doente, e aí não vai ter como, né, ter a relação sexual, e aí falar, não, porque a Bíblia diz, teu corpo não te pertence. Não tem isso, né, gente? Acho que quando tem amor, respeito, né, a gente não usa a gente não faz esse tipo de chantagem. E aí, concluindo aqui, o celibato é um dom, né? Novamente, o apóstolo expressou o desejo de que os solteiros e viúvos continuassem no estado que eu também vivo, né? Ele colocou ali,
permaneçam no estado que eu também estou. Então, o estado civil de Paulo era solteiro, né? A gente não sabe o motivo, eu não sei se o pastor sabe aí, eu não achei em nenhum canto o motivo. Todos falam que não sabiam se Paulo era viúvo ou solteiro. Se alguém tiver uma informação. Não sabemos o motivo do estado civil de Paulo, mas é compreensível que estivesse solteiro, dadas as circunstâncias em que vivia, né? Então, Paulo ele era perseguido, preso, açoitado, sustentado por ofertas, né, dos irmãos. E qual mulher, né, iria aguentar, né, viver nessa situação ou vê-lo nessa situação, né? Um marido preso, sendo chicoteado, acho que nenhuma mulher gostaria de passar por isso. E aí Paulo ele dá esse exemplo que ele estejam como eu, ficam como eu, Jesus, permaneçam como eu estou, né, solteiro. E aí a gente sabe também que naquela época os cristãos sofriam muitas perseguições, então o fato de estar solteiro também facilitava na fuga, né, das perseguições, né, para não ser morto. E aí como que uma pessoa casada, né, vai fugir carregando mulher, filho na barriga, filho no colo, então é muito mais difícil. E eu coloquei, né, uma chargezinha aqui falando o mito da sexualidade ser igual ao celibato. Né? Na atualidade, né, se discute muito essa questão da pessoa ser assexuada. Né? Hoje em dia tem tanta sigla, né, que a gente até se perde. Mas uma das orientações sexuais, né, contemporânea aí é a questão da assexualidade. A pessoa que ela não tem atração nem por homem, nem por mulher, ou pouquíssimo interesse em relação ao ato sexual. Então, vocês estão falando, não conheço ninguém. Mas tem pessoas que vivem bem assim, gente. Tem pessoas que vivem bem não tendo interesse sexual e tranquilo. Então, celibato é um voto, né, de castidade, vamos dizer assim, né? A abstinência, a pessoa ele está esperando alguém, ela não sente a vontade de ficar com qualquer um, né? E se for cristão, principalmente, né, quer esperar. E a pessoa que é assexuada, ela simplesmente não tem atração por ninguém. Nem homem, nem mulher. A aplicação para os dias de hoje, né? O apóstolo deixa claro que não é o estado civil que tem santidade, mas sim a pessoa. Escreva uma folha à parte o que você deve fazer para desenvolver uma vida matrimonial santa e, se for solteiro, atitudes que um solteiro santo deve ter, né? E aí fica a critério de cada um, quem for casado, né, faz uma listinha aí, como manter, né, o seu casamento, né, seu matrimônio santo, né? E aí a gente sabe, né, fugindo das pornografias, dos sites, das coisas, né, que não agrada ao Senhor e que destrói os casamentos, né? Casamento e separação. Conselhos aos cônjuges cristãos, né? Então, o conselho de Paulo, se você está casado, permaneça assim, né? Ele não está falando para ninguém separar. Conselho aos cristãos casados com não cristão, né? Se o cristão ele casou com uma pessoa, ele se converteu após, né, o seu casamento, ele também não deve desfazer. Eu aceitei a Jesus, o meu marido não quer aceitar, então eu vou separar dele. Não, Paulo também não recomenda que faça isso, né? Não se separem. O cônjuge incrédulo e os seus filhos são santificados, né? Então, se tem uma pessoa ali que aceitou a Jesus, aquela pessoa ali, por meio dela ali, a família dela pode ser santificada, né? Os seus filhos, o seu cônjuge pode ser abençoado, pode, né, ser alcançado pela misericórdia de Deus também, ter ali alguém intercedendo pela vida deles. Quando o cônjuge o incrédulo rompe o vínculo do casamento, aí não tem como, né? Se o incrédulo, né, a pessoa que se converteu e o marido não, e o marido que não quer mais levar o casamento adiante, não aceita que a esposa vá à igreja, essas coisas, aí, né, é a liberdade dele, né, de não querer. E também o que a gente pode fazer, né, a igreja, para ajudar casais da igreja que estejam enfrentando dificuldades. O que pode ser feito antes que o casal chegue ao ponto de divorciar, né, do divórcio. E aí, coloquei aqui, né, como sugestões, né? Quem tiver aí sugestões para acrescentar também. É difícil, né, o casal cristão, ele assumir, né, que está passando por crises, né? Justamente por serem vistos como referência. Mas, assim como todo casal, nós cristãos também estamos sujeitos às mesmas crises e diferenças. E a igreja precisa estar atenta e ajudá-los sem julgamentos. O casal precisa de acolhimento, de aconselhamento pastoral, antes que chegue ao limite do divórcio, né? Por isso a importância de fazer encontros de casais, palestras, projetos que possam orientar os casais a manter um relacionamento saudável, a fim de diminuir o número de divórcios entre os cristãos, né? Então, assim, qual o papel da igreja, né? A importância, né, de ter encontros de casais, né? Não adianta falar, mas já tem as pregações, né? Todo mundo está sendo orientado. Não, é importante, né, ter
ter palestras direcionadas justamente aos casais, porque quantos de nós já se surpreendeu com divórcios, né, de pessoas que a gente olhava assim, nossa, pareciam ser tão felizes, parecia ter um casamento perfeito, e de repente foi desfeito, né? Então, assim, por quê? Porque tiveram vergonha, muitas vezes, de buscar ajuda, por justamente serem julgados, né, serem apontados, até casais de pastores, né? Então, a gente está sujeito às mesmas dificuldades, né? Não somos super-heróis, né? Então, a gente precisa desse apoio, a gente precisa, né, de estratégia, né? A gente precisa de estratégia para manter o nosso relacionamento saudável. As mulheres são muito mais orientadas a respeito do que os homens, né? Elas se reúnem, promovem congressos, seminários. Já os homens pouco se vê tendo esse tipo de atividade. Há muito mais mulheres crentes sem os maridos nas igrejas do que homens crentes sem as suas esposas, né? Isso é nítido. São muito mais mulheres solteiras, não, mulheres até casadas, mas sem os seus maridos ali acompanhando, do que homens casados sem as mulheres o acompanhando, né? Quando se trata das questões sobre o casamento, as mulheres são muito mais perseverantes do que os maridos, né? Somos muito mais sensíveis, valorizamos muito mais esse conceito de família, de casamento. Muitos homens, após se divorciarem, acabam perdendo até o vínculo com os filhos, né? Que possamos criar projetos, né? E aí, quando a revista, né, sugeriu, né, criar projetos, né, voltados para casais, eu já pensei em 2 nomes. Já pensei em 2 nomes aí, um projeto para os casais aí da ADIF, ó, Unidos para Sempre, ou projeto Somos Uma Só Carne. Eu acho que isso é importante, né? A gente ter sempre trabalhos voltados aí para os casais, justamente para a gente se precaver dessas questões, né? E aí, concluindo, verdades, né, sobre a lição, né? Deus proíbe a poligamia, né? Porque eu falei, não adianta a pessoa estar solteira, falar, eu não vou casar, mas fica com um, fica com o outro, também não agrada a Deus. Deus exige mutualidade dos deveres conjugais. Deus permite a abstinência sexual entre o casal, né, por determinado tempo. Casais cristãos devem vigiar para não serem tentados por Satanás. Deus chama alguns crentes para o celibato, então é um chamado de Deus também, né? Não fique triste se o seu chamado não seja casar, né? Pelo contrário, Deus sabe como você vai ser feliz, né? O que te faz feliz. Deus olha sob óticas distintas, né, para alguns divórcios. E aí a conclusão, quem quiser acrescentar alguma coisa, tanto o celibato quanto o casamento foram instituídos por Deus. Por isso, antes de culpar a Deus pelo fato de estar solteiro ou solteira, né, ou de ter um casamento ruim, peça discernimento ao Senhor para saber de fato qual é o seu chamado, né? Quando temos convicção do nosso chamado, não nos comparamos com ninguém, né? Pois Deus tem planos diferentes para cada um de nós, né? Viva o seu chamado e seja feliz, né? Então, essa é a questão, não se comparar, né? Não é porque eu sou casada que eu vou ficar olhando, né, para o outro que é solteiro e desejando a vida de solteiro. Se eu estou desejando a vida de solteira é porque eu fiz uma escolha errada de ter casado, né? E, ao contrário também, se a pessoa está solteira, né, mas ela está feliz, mas acha que tem que casar porque o outro está casado, porque na igreja só tem casais, também está equivocado, né? Porque tem que pedir direção ao Senhor, porque Deus, ele sabe, né, todas as coisas, ele sabe lá na frente, né, as circunstâncias, né, de tudo. E aí eu gostaria de que vocês, né, acrescentassem alguma coisa. O pastor falou que eu ia comentar sobre algo, mas acho que eu esqueci. E eu não falei. Mas aí pode complementar aí, por favor. Não, você comentou, Bárbara. Você falou sobre quando o Paulo, ele não é, a lei mosaica é peremptória. Tá? Ela é peremptória, ela diz que a mulher pertence ao marido e ponto final. O Paulo, ele também repete, como ele é um fariseu, ele repete isso, ele diz assim, a mulher pertence ao marido, ponto. Mas ele abre um precedente lá na frente para dizer o seguinte, a visão de Paulo, mesmo essa visão mais aberta hoje, ela também é uma moral de 2000 anos atrás, ela também já está um pouco ela já está arcaica, mas ainda assim ele abre um precedente para dizer que a mulher, ela não é um objeto do marido, ela pode simplesmente dizer assim, não estou afim e acabou. Isso não acontecia na lei mosaica. A lei mosaica, que era a moral mosaica, né, ela diz que o marido pode ter a mulher na hora que ele quiser e azar dela se ela não tiver afim. Já o Paulo, ele abre esse precedente. Tá? A mesma condição que ele abre hoje em dia já decaiu um pouco, que ele diz o seguinte, ele abre o precedente, mas ele diz as condições que a mulher pode dizer que não. Ele diz as condições do homem também. Mas dentro da condição dele não está o não estou afim. O não estou afim não está lá dentro. Mas a mulher, se a gente hoje entende que isso está valendo,
A mulher não tem o direito de dizer para o marido que não está afim. Se ela não tiver afim, é azar dela. Se ela não tiver por uma questão de viagem, porque não está perto dele, ou porque está em jejum, sei lá, alguma santificação particular dela, algum processo que ela entenda que Deus tem exigido, isso é particular, e eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas quando ela diz não estou afim, ela não pode dentro da visão de Paulo. Então, vamos lá, o Paulo ele vai à frente do que Moisés fala, ele vai um pouco além, mas ainda assim ele acaba não colocando essa condição do simplesmente não quero. Mas a mulher não é um objeto, então ela tem o direito de dizer, assim como o homem também não, tá? Mas a gente fala sempre da mulher, porque a mulher, como o próprio Paulo diz, é o vaso mais fraco. Então a mulher, ela tem o direito, sim, de em algum momento dizer assim, cara, eu só não estou afim, e a partir disso o marido teria que respeitar. Mas você falou sobre isso quando você fala de quem pertence o corpo, tá? Você acabou falando sobre isso. E, por último, que eu quero dizer que nada do que a gente diga, né, do que nós dizemos, ele é imperativo, né? A gente tem que... Eu acho que a razoabilidade é sempre o mais importante. Eu acho que falta um pouco na religião hoje, principalmente, a questão da razoabilidade. As pessoas perderam não nós, eu acho que os cristãos como um todo, a gente perde a razoabilidade, tudo tem que ser muito fechado, muito hermético, muito, muito pronto. E a vida não é pronta, né? A vida não tem uma fórmula. Se existisse essa fórmula, não existia suicídio, por exemplo. Então a vida não é pronta, a vida não é fechadinha, e não tem uma fórmula para nada nessa vida. Tudo é experiência. Claro, tem uma série de conselhos, eu sempre digo que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conselhos. Mas como a gente acabou de ver, o que o Paulo mesmo apresenta, já está um pouco arcaico, já está arcaico com relação ao que a gente vive hoje no século XXI. Eu tenho certeza que as mulheres hoje que me ouvem, elas jamais diriam assim, não, meu marido pode ter-me a hora que quiser, mesmo que eu não queira. Tudo bem, tem gente que vai pensar assim? Tem. Ela está errada por pensar assim? Não, é um direito dela pensar, tá? Mas eu não acho esse pensamento mais correto, não acredito que seja o mais correto. Embora, novamente, quem acha que é assim, e tem marido também que vai pensar assim, não, a mulher tem que estar disposta para mim a hora que eu quiser, e azar dela se ela não quiser, tá? Tem marido que vai pensar assim também? Tem, até como mulher vai ter que pensar assim? Tem, mas isso não funciona. No século XXI isso não funciona. Tá? Funcionou durante muitos anos, sobretudo na Idade Média e na Antiguidade. É isso. Mas você falou sobre isso também. Eu estou te devolvendo a palavra aí, Banda. Tá ótimo. Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Ficou bem corrido. Não sei se eu consegui transmitir tudo aí, mas que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém? Sem cobranças as pessoas que estão solteiras, mais sensibilidade, né? Que a igreja não fique ali cobrando ninguém. Ah, vai casar quando? Porque às vezes é o chamado dela e a gente tem que respeitar, né? E não pressionar ninguém, não cometer o mesmo erro, né? Que a sociedade comete aí, fazendo com que as pessoas se sintam inferiores, né? Estar solteiro não é uma condição inferior, né? É como estar casado, gente. É um estado civil, né? E a gente tem que respeitar o estado civil das pessoas. É isso que eu penso. Às vezes o homem, coitado, sofre mais preconceito, porque quando a gente vê um homem solteiro, a gente fala, é gay. Só pode, né, tá solteiro, não tem ninguém esse tempo todo. Então, assim, é triste, porque a gente vê isso, né, esse tipo de fala, né, entre os cristãos, né, entre os cristãos, então que a gente possa, né, ter discernimento, pedir a Deus sabedoria. Karen, quer falar? Então, Babi, como a Delto falou, a gente vive um contexto totalmente diferente do de Paulo, né? Hoje, nós, como pais, né, nós não queremos que os nossos filhos casem tão cedo, né? A gente quer que ele estude, né, construa a sua vida financeira primeiro para poder bancar uma família. Eu acredito que o casamento tem a ver com um sonho, com realizações. E hoje a nossa sociedade, uma boa parte da sociedade não tem esse sonho, não quer essa realização, né? Há um bom tempo atrás, as mulheres, né, as mocinhas, ficavam mocinhas, já tinham que aprender a cuidar de casa, a cuidar de marido, né? Hoje as mocinhas não querem mais isso, as mocinhas querem estudar, querem, né, ser independentes financeiramente, e casar, se ela se sente oprimida, entristecida dentro de um relacionamento, ela não quer mais viver sobre esse fardo, ela prefere ficar solteira. Então,
Eu conheço, sim, eu tenho caso na minha família de uma experiência conjugal que não deu certo e não quer saber mais de casamento. Então, foi infeliz no seu casamento. Então, é importante a gente entender que a gente vive uma sociedade totalmente diferente. Casamento, como você mesmo falou, não é sinônimo de felicidade. É para alguns, né? Alguns querem se realizar nesse sentido, alguns querem ter filhos, outros não querem, entendeu? Outros não querem, não têm a menor vontade de ter filhos, casar, quer viver solteiros, entendeu? E eu acredito que quando Paulo ele fala do estado de solteiro, para aquelas pessoas que estão solteiras, elas têm mais tempo para cuidar das coisas de Deus, elas têm mais tempo para buscar a Deus, né? Ela tem mais tempo para se dedicar, tem uma mente menos estressada, né? Menos ocupada para se entregar, para se envolver mais, né? Ter menos preocupações. A gente, né, eu vou defender a bandeira das mulheres aí, que nós, casadas, não só trabalhamos, mas temos que cuidar de filho, de marido, de casa, da igreja, uma infinidade de coisas, né? Então, tem mulheres que não querem isso, né? Tem homens que não querem isso, né? Chegar em casa, aquele estresse danado, não quer essa responsabilidade. E eu acredito que Paulo, quando ele fala sobre isso, essa questão, cara, não tem filho perturbando, para se preocupar, a mulher perturbando a tua cabeça, uma casa para sustentar, uma família para sustentar, cara, por que não se envolve com a obra, né? É melhor, é menos estressante, é mais, né? Você, não é que seja menos estressante, né? Porque a obra também tem seus momentos de estresse, mas se você não tem esse tipo de responsabilidade, você tem mais tempo para cuidar das coisas de Deus, se entregar de maneira mais, como é que eu posso dizer, mais prazerosa, né? Para se envolver com as coisas de Deus sem ter aquela obrigação, eu não posso ir, eu queria tanto ter ido, ter me envolvido, mas não posso porque tem casa para arrumar, tem um marido para fazer comida, arrumar roupa, tenho que trabalhar. É totalmente diferente. E hoje, acho que a gente tem que entender o nosso momento, o nosso contexto, que casamento, né, ou viver solteiro é uma escolha. É uma escolha, e casar é uma realização. Alguns querem, outros não querem. Nem por isso você está em pecado e não fazendo a vontade de Deus. É importante a gente entender isso, que eu não casei e não fiz a vontade de Deus. Eu, pelo menos, não é o que passa na minha cabeça. Eu custa acreditar nisso. É uma escolha e Deus respeita as nossas escolhas. É importante a gente entender que Deus respeita. Se aquela tua escolha ela é justa, correta, como é que eu posso dizer? Pensa no bem-estar, né? Eu acredito que você não está deixando de fazer a vontade de Deus. É isso. Amém. Mais alguém? Só para dizer que eu concordo aqui, a Karen falou uma coisa que a gente, na verdade, esqueceu. A orientação dos filhos é uma coisa muito importante. Muito comum a gente achar que o caminho para que nossos filhos sejam realizados seja exatamente o mesmo caminho que a gente trilhou, quando não é verdade, tá? É muito importante a gente conversar muito com os nossos filhos. Eu sempre digo isso. Eu tenho um filho e não necessariamente vou acertar na condução dele. Pode ser que eu converse muito e ainda assim ele não se sinta à vontade para conversar comigo. Então, é uma coisa bem complexa a orientação familiar, sobretudo porque cada filho também tem a sua própria personalidade, desejos e vontades. E sim, a sociedade hoje, ela cria novos padrões. Então, a Karen falou, faz muito sentido. Antes, as meninas e alguns meninos tinham sim o sonho de constituir uma família, e a grande realização da vida era constituir uma família. Hoje não mais. E a gente tem um conflito muito grande, porque como é que você vai dizer, obrigado, como é que você vai dizer para o jovem, isso aí é uma discussão para um outro momento, mas como é que se diz para o jovem que ele não pode, por exemplo, ficar solteiro, já que ele não quer se casar, mas também tem que ser celibatário. Você não pode ficar solteiro, mas você não vai ter sexo com ninguém. Isso é uma outra discussão para um outro momento. Mas aí você vê que esse texto já não se enquadra, que ele já não atende. Como eu sempre falo,
o bom senso deve prevalecer, é o bom senso, e não a imposição da norma. Sempre que se impõe norma, ela sempre falha. Se você precisa impor uma norma, é porque ou há um desvio de caráter daquela sociedade com relação àquela norma, com o cinto de segurança é um exemplo disso, ou porque algum déspota quis impor a sua verdade moral única e particular, e aí vale a regra de que toda pessoa que faz com que o outro pratique o bem de forma coercitiva, e esse bem, na verdade, é uma concepção própria. Então ele não está praticando bem, ele está fazendo o outro, forçando o outro a pensar igual a ele. Então já não é um bem. É isso. Pode encerrar, pastor. Pode orar, por favor. Vamos lá, gente. Vamos orar bem rapidinho. Pai, obrigado por essa oportunidade. Abençoa a vida dos teus filhos nessa manhã. Que a tua palavra seja uma prática diária na nossa vida. Que nós possamos ler, entender e aplicar aquilo que o Espírito Santo inspirar a cada dia, a cada ser humano. Eu te agradeço no nome precioso de Jesus. Amém.